Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar estava denso nos corredores da Brookfield High School, uma mistura de risos, conversas e passos apressados. Todos os dias, os mesmos valentões vagavam pelos corredores como se fossem reis, escolhendo suas vítimas com precisão cruel. Esta manhã, foi a vez de Jason Moretti sofrer com a arrogância deles. Jason, de 16 anos, sempre evitara problemas. Silencioso e discreto, carregava a mochila como se cada livro que carregava fosse um escudo contra o mundo exterior. Seus olhos castanhos profundos e atentos observavam tudo sem jamais trair a menor emoção. Mas o que ninguém sabia era que Jason não era um adolescente comum. Filho único de Dom Salvatore Leone, um dos chefões da máfia mais temidos da Costa Leste. Ele vivia em um mundo onde a ordem e a lealdade eram leis mais rígidas que as do Estado. Os valentões, liderados por Derek, um garoto arrogante e imponente, zombavam de Jason havia semanas. Eles o empurravam para dentro dos armários, roubavam suas coisas e o humilhavam na frente dos outros alunos, convencidos de que ele era fraco. Hoje, eles tinham ido longe demais. Derek decidiu reunir seus amigos e armar uma armadilha para Jason atrás do ginásio. Jason, como sempre, manteve a calma. Sabia que provocar aqueles garotos ou se defender abertamente podia ser perigoso, mas havia uma coisa que ninguém sabia: sua criação. Desde pequeno fora treinado para nunca demonstrar medo e para medir cada movimento. Sabia que por trás de sua aparente vulnerabilidade se escondiam o poder e a influência de sua família. Quando Derek se aproximou com um sorriso cruel, Jason ergueu os olhos lentamente. Pela primeira vez, um brilho gélido cruzou seus olhos. Os valentões pensaram que estavam jogando, mas tinham acabado de entrar em um campo onde não conheciam as regras nem o jogador à sua frente. Naquele dia, a escola nunca mais seria a mesma. E para Jason era apenas o começo de uma jornada em que o bullying e o poder colidiriam de maneiras explosivas. O ginásio estava quase vazio. Os sons de bolas quicando e gritos distantes haviam desaparecido, deixando um silêncio pesado e opressivo. Derek e sua turma aguardavam, confiantes de que Jason cederia à intimidação habitual. Bem, olha quem chegou, disse Derek, dando um passo à frente com um sorriso cruel. Parece que nosso pequeno rato de biblioteca finalmente decidiu sair da toca. Jason permaneceu imóvel. Com as mãos apertadas em volta da bolsa, ele não demonstrou medo. Sabia que o menor movimento em falso poderia desencadear uma situação indesejada, mas também sabia que não podia se deixar abater. Solte minha bolsa, disse Derek ameaçadoramente, ou você vai se arrepender. Os amigos de Derek riram, avançando de cada lado de Jason, quase o prendendo contra a parede do ginásio. Mas Jason não se mexeu. Em vez disso, respirou fundo, seus olhos escuros encarando Derek com uma intensidade gélida. Você já perdeu tempo demais comigo, disse ele calmamente. Aconselho você a ir embora antes que isso fique sério. Derek caiu na gargalhada. Sério? Você? Sério sobre o quê? Você está com medo, garoto. Um movimento rápido e preciso, e Jason se esquivou do primeiro golpe de Derek. Os valentões ficaram surpresos. Ele não estava lutando como um adolescente comum. Seus movimentos eram fluidos, calculados, quase profissionais. Derek, furioso, desferiu um soco, mas Jason se esquivou novamente, agarrando o braço de Derek e empurrando-o com força contra a parede. O silêncio se instalou. Derek e seus amigos nunca tinham visto Jason se defender daquele jeito. Um arrepio percorreu a espinha de todos. Jason se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos escuros brilhando com um aviso silencioso. Eu não sou quem você pensa, disse ele em voz baixa, mas firme. Cuidado com quem você toca. Derek, humilhado, recuou. Jason calmamente pegou sua bolsa e foi embora, deixando os bandidos sem palavras. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de provocar o filho do chefe da máfia, e que por trás daquela aparente calma se escondia um poder que poderia destruí-los. Nos corredores de Brookfield começaram a circular boatos. Jason Moretti não era um garoto comum, e ninguém ousaria esquecer isso. Após a humilhação atrás do ginásio, Derek e seus amigos se reuniram no vestiário. A atmosfera era pesada, elétrica. Nenhum deles jamais tinha visto Jason reagir daquela forma. Derek, com o rosto vermelho de raiva e vergonha, batia nos armários, tentando esconder o medo. É impossível, murmurou um dos amigos. Aquele garoto, ele nos empurrou. Não podemos deixá-lo escapar impune, Derek rosnou com os punhos cerrados. Ele tem que pagar por nos humilhar na frente de todo mundo. Os outros assentiram.
O plano rapidamente se formou, esperariam por Jason do lado de fora da escola, na esperança de pegá-lo desta vez. Derek não queria apenas vingança, ele queria vingar sua honra manchada diante de sua gangue e de todos os alunos que testemunharam a cena. Enquanto isso, Jason caminhava calmamente pelos corredores com a mochila pendurada no ombro, como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente ele já analisava cada movimento de Derek e seus amigos. Desde a infância, seu pai lhe ensinara cautela e estratégia. Cada confronto, cada provocação, tinha que ser previsto. Ele sabia que eles não ficariam impunes, e estava preparado. Ao cair da noite, os bandidos se posicionaram perto da saída principal, escondidos atrás de carros e cercas vivas. Pensaram que estavam invisíveis, prontos para atacar assim que Jason aparecesse. Derek, com o coração disparado, deu um passo à frente e sussurrou: "Quando eu digo que vamos mostrar a ele quem manda." Mas no momento em que Jason chegou, tudo mudou. Ele não estava sozinho. Um silêncio pesado caiu sobre o estacionamento. Jason caminhava confiante, com um leve sorriso nos lábios, e atrás dele, 2 homens robustos esperavam. Homens que nenhum bruto ousaria desafiar. Jason parou a poucos metros dos valentões. "Você realmente achou que podia brincar comigo?" ele disse calmamente. Derek sentiu o sangue gelar. Ouvirá rumores sobre a família de Jason, mas nunca imaginou que veria tamanho tipo de proteção. Os valentões recuaram instintivamente. Jason deu mais um passo à frente, e seu sorriso frio não era mais o de um adolescente, era o de alguém que sabia exatamente quanto poder possuía. "Aconselho você a ir para casa e esquecer essa história", disse ele finalmente. "Caso contrário, você não saberá o que o espera." Derek e seus amigos se afastaram, tremendo, sabendo que haviam tocado um mundo que nem sequer imaginavam. Naquela noite Jason vencera sem levantar a mão. E nas sombras, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a escola parecia diferente. Um sussurro percorreu todos os corredores: "Jason Moretti não é como os outros." Os valentões, humilhados e amedrontados, evitaram seu olhar e se afastaram assim que ele se aproximou. Mas Jason sabia que o medo por si só não bastava. Ele precisava garantir que ninguém jamais ousasse fazer mal a ele ou a seus amigos. Ele começou observando silenciosamente a dinâmica da escola. Cada grupo, cada aluno, cada professor era uma peça em um tabuleiro de xadrez. Jason identificou alianças, fraquezas e ambições. Ele não precisava de violência para impor respeito, bastava mostrar sutilmente que por trás de sua aparente descrição, havia um poder ao qual ninguém poderia resistir. Certa manhã, Derek tentou retomar o controle. Empurrou um aluno menor escada abaixo, pensando que Jason, que havia testemunhado o incidente, hesitaria em intervir. Mas Jason nunca perdia uma oportunidade de dar uma aula. Calmamente deu um passo à frente e agarrou Derek pelo braço. "Você realmente deveria pensar antes de fazer isso", ele disse friamente. Derek sentiu o corpo enrijecer. Havia algo no olhar de Jason que ia além da simples raiva. Era uma autoridade natural, uma certeza de poder que Derek não conseguia ignorar. Eu só queria." Derek gaguejou. "Você só queria humilhar alguém mais fraco que você. Tudo bem, mas agora estou de olho em você. Mais um erro e você será humilhado", disse Jason, soltando o braço de Derek. O simples gesto provocou ondas de choque no ar. Os bandidos se entreolharam, incapazes de responder. A mensagem era clara: Jason jamais recuaria, e qualquer tentativa de vingança seria um tiro pela culatra. Daquele dia em diante, o respeito substituiu o medo. Os alunos começaram a abordar Jason não por medo, mas por admiração. Ele nunca havia tocado em ninguém, mas sua reputação se estendia além dos muros da escola. Os valentões perceberam que haviam subestimado um garoto cuja família e treinamento o tornavam invencível em seu nível. Mas nas sombras, Jason sabia que aquilo era apenas o começo. Derek e sua gangue não ficariam satisfeitos com aquela humilhação. Em breve, eles buscariam revidar. E quando chegasse a hora, Jason estaria pronto. Derek e seus amigos não conseguiam esquecer a humilhação no estacionamento. Todas as noites, ele repassava a cena em sua cabeça: Jason, calmo, imperturbável, amparado por 2 homens enormes, cujos sorrisos gelados eram um aviso. Desta vez, ele não podia se contentar com a mera intimidação. "Vamos mostrar a ele que não somos perdedores", rosnou Derek durante uma reunião secreta no porão de uma garagem abandonada. "Desta vez, ele vai se arrepender de nos humilhar." O plano tomou forma. Eles planejavam surpreendê-lo depois da escola, encurralá-lo em um lugar isolado e garantir que ninguém pudesse intervir. Tudo tinha que ser perfeito. Cada detalhe, cada posição, cada álibi.
Derek sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Ele sabia que Jason não era um garoto comum, mas se recusou a recuar. Enquanto isso, Jason já previa essa reação. Ele vinha observando Derek e seus hábitos há semanas, notando cada movimento, cada falha na lógica de seus ataques. Ao anoitecer, ele não ficou sozinho. Avisou alguns amigos de confiança e enviou uma mensagem codificada para um contato externo, um guarda discreto que poderia intervir se necessário. Enquanto Derek e sua turma se posicionavam perto do antigo ginásio, Jason chegou calmamente, ladeado por 2 amigos corpulentos e uma terceira figura que ninguém esperava, um ex-aluno, próximo da família Leone, discreto, mas formidável. Jason deu um leve sorriso. Você realmente achou que conseguiria me pegar daquele jeito? Ele disse friamente. Derek sentiu a coragem vacilar. Ele havia planejado tudo, menos aquilo. Os valentões foram pegos de surpresa. Todas as saídas pareciam bloqueadas. Jason sabia o local, as forças presentes e até mesmo suas intenções antes que as expressassem. Nós só queríamos. Derek sussurrou, tremendo. Só o quê? Humilhar de novo? Ameaçar de novo? Eu te dei uma chance. Você a desperdiçou, disse Jason calmamente, seus olhos escuros brilhando com uma autoridade gélida. Derek recuou, incapaz de responder. Seus amigos, assustados, começaram a se dispersar. Jason deu um passo à frente, e tudo em sua postura indicava que ele não estava brincando. Escute-me, disse ele finalmente. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Nunca mais você tocará em alguém mais fraco do que você. Caso contrário, entenderá o que significa brincar com o filho de uma leona. Naquela noite, Derek e sua turma deixaram a escola em silêncio, com o medo estampado em cada passo. Jason, por sua vez, voltou para casa calmo. Ele sabia que aquela batalha era apenas um prelúdio. Mas por enquanto, ele havia vencido não pela força bruta, mas pela estratégia e pelo controle total da situação. E nas sombras, uma pergunta permanecia: até onde eles estariam dispostos a ir para tentar desafiá-lo novamente? Nos dias seguintes, o ritmo da escola mudou sutilmente. Onde antes reinava o caos do bullying, uma nova ordem se instalava. Jason não buscava popularidade nem demonstrava seu poder por meio da violência. Sua força residia na precisão e na estratégia. Cada palavra, cada gesto, cada olhar transmitia uma mensagem. Ele não devia ser subestimado. Ele começou a se aproximar dos alunos que frequentemente eram alvos. Aqueles que eram isolados ou ridicularizados encontraram em Jason um aliado silencioso, porém eficaz. Em pouco tempo, sua influência se fez sentir. Os valentões estavam lentamente perdendo o controle, incapazes de atacar qualquer pessoa sem o conhecimento de Jason. Certa manhã, enquanto Derek e sua turma tentavam reafirmar sua autoridade, descobriram uma mudança. Vários alunos que eles acreditavam serem submissos agora os evitavam e sussurravam avisos enquanto passavam. Derek, frustrado, tentou confrontar Jason no corredor principal. Você acha que pode nos controlar? Ele cuspiu. Jason, calmo como sempre, respondeu com um sorriso gelado. Não estou controlando. Só estou mostrando que algumas coisas têm consequências. As palavras de Jason não precisavam de violência para serem eficazes. Os valentões entendiam que ele possuía uma rede de contatos, influência e inteligência superior que excediam em muito suas capacidades. Derek, humilhado e perplexo, recuou e sussurrou para os amigos. Nunca deveríamos tê-lo subestimado. Jason, por sua vez, sabia que a verdadeira batalha não residia na intimidação imediata, mas no controle sutil do ambiente. Todos os alunos agora sabiam que a linha não deveria ser cruzada, não por medo cego, mas por respeito calculado. No fim do dia, Jason sentou-se em um banco, observando os corredores ainda ecoarem com conversas e passos apressados. Ele sabia que o desafio dos valentões não havia terminado, mas agora tinha uma vantagem decisiva. Havia transformado o medo em influência. E a lealdade silenciosa daqueles que ele protegia faria toda a diferença quando o verdadeiro teste chegasse. Naquela noite, Jason aprendeu algo essencial. Na escola, como na vida, poder não se resume à força bruta. Estratégia, inteligência e autocontrole podem mover montanhas, mesmo contra aqueles que acham que têm tudo sob controle. Derek e sua gangue estavam furiosos. Todas as tentativas de retomar o controle haviam falhado. Todas as intimidações haviam sido antecipadas por Jason. A frustração deles rapidamente se transformou em obsessão. Eles tinham que encontrar uma maneira de fazê-lo pagar, custasse o que custasse. Não podemos continuar assim, disse Derek tenso com os olhos brilhando. Ele acha que pode nos manipular, mas vamos mostrar a ele que quem manda aqui somos nós.
Eles bolaram um plano mais ousado: atrair Jason para um local isolado depois da escola, onde teriam controle total. Escolheram um velho galpão perto da escola, abandonado há anos. Tudo tinha que ser perfeito, sem testemunhas em potencial para denunciar Jason. Mas Jason nunca foi imprevisível. Desde o último confronto, ele vinha observando Derek e seus hábitos de perto. Sabia que a frustração de Derek o levaria a agir impulsivamente. Jason havia previsto a armadilha antes mesmo de ela ser armada. Naquela noite, Jason recebeu uma mensagem codificada de um de seus aliados, Hangar. Derek, 17h30, alto risco. Ele sorriu levemente e respondeu, planejado. Quando Derek e sua gangue se posicionaram no hangar, prontos para agir, Jason chegou calmamente sozinho, mas com absoluta confiança. Ele sabia que a verdadeira força não residia no confronto brutal, mas no controle total da situação. Ei, Jason! Derek gritou, avançando ameaçadoramente. Desta vez você não vai escapar. Jason permaneceu imóvel, seus olhos escuros encarando Derek com uma intensidade gélida. Então, com um movimento sutil, fez um sinal para trás. 2 homens, silenciosos mas imponentes, emergiram das sombras, bloqueando todas as saídas. Derek sentiu sua coragem vacilar. Você está jogando um jogo perigoso, disse Jason calmamente. Mas não sou eu quem está perdendo esta noite. A tensão era palpável. Os valentões perceberam que haviam sido atraídos para uma armadilha que não conseguiam controlar. Jason deu um passo à frente e sua voz, baixa, mas firme, ecoou pelo hangar vazio. Ouça com atenção. Você escolheu me desafiar, mas não conhece as regras deste jogo. Da próxima vez que tentar qualquer coisa, não será simplesmente por humilhação ou medo. Você vai aprender o que significa subestimar o filho de uma leone. Derek e sua gangue recuaram, aterrorizados. O plano deles havia fracassado em questão de segundos. Jason, no controle da situação, virou as costas e saiu do hangar, deixando para trás um silêncio pesado e uma lição gravada na mente daqueles que pensavam que poderiam desafiá-lo. Naquela noite, Jason provou mais uma vez que estratégia e habilidade sempre superam a força bruta. Mas ele também sabia que nunca acabaria. Derek e seus amigos continuariam em busca de vingança, e Jason precisava estar preparado. Após a humilhação no hangar, Derek e sua gangue estavam tensos. Todos os dias, eles olhavam para trás, temendo o próximo confronto. Mas Jason sabia que o medo por si só não resolveria o problema. Ele precisava acabar com essa ameaça de forma limpa, sem nunca perder o controle. Ele começou observando meticulosamente as rotinas de Derek e seus amigos, suas rotas, suas fraquezas, seus hábitos. Cada detalhe, por mais insignificante que fosse, seria explorado. Não se tratava mais apenas de defesa ou intimidação. Tratava-se de estratégia, de prever cada movimento do oponente antes mesmo que ele o fizesse. Então Jason entrou em ação. Ele usou sua rede discreta, alunos influentes, antigos contatos familiares e alguns adultos bem posicionados, para criar uma rede em torno de Derek. Toda ameaça, todo ataque em potencial seria neutralizado antes mesmo de acontecer. Os valentões começaram a sentir que não tinham controle, que estavam sendo vigiados de todos os lados. Numa sexta-feira à noite, Derek decidiu agir mesmo assim. Ele e sua equipe planejaram um confronto final em um parque abandonado depois da escola. Eles acreditavam que desta vez Jason ficaria isolado e eles poderiam finalmente retomar a liderança. Mas Jason já havia se preparado para esse cenário. Em vez de ir ao parque sozinho, chegou com um grupo de estudantes que havia preparado com antecedência e 2 guardas experientes, discretos, porém imponentes. Derek imediatamente sentiu que algo estava errado. Os olhares ao redor não eram os de adolescentes assustados. O grupo estava organizado, preparado e conhecia cada detalhe do seu plano. Então, vamos começar o jogo de novo? Disse Jason com a voz calma, mas carregada de ameaça. Derek, surpreso, gaguejou. O que é isso? Era isso que você deveria ter previsto, respondeu Jason. Cada movimento, cada plano, cada tentativa de me atacar foi planejado. Você achou que podia brincar no meu mundo, mas foram vocês que entraram no meu. Os bandidos, aterrorizados e humilhados, perceberam que estavam completamente em desvantagem. Jason não havia levantado a mão, mas sua estratégia e maestria tornavam qualquer rebelião impossível. Derek abaixou a cabeça, incapaz de reagir, ciente de que sua gangue havia acabado de perder toda a credibilidade. Jason deu um passo para trás, deixando os valentões saírem humilhados e derrotados, e sussurrou: não haverá uma próxima vez. Naquela noite, Jason não estava vencendo apenas pelo medo ou pela intimidação. Ele impunha respeito por meio de inteligência, maestria e estratégia.
Derek e sua gangue agora sabiam que jamais recuperariam sua antiga superioridade. Nas semanas seguintes, a escola Brookfield nunca esteve tão silenciosa, ou tão tensa. Os alunos percorriam os corredores sabendo que um único olhar de Jason poderia mudar o equilíbrio de poder. Mas desta vez ele não inspirou apenas medo, conquistou o respeito e a lealdade silenciosa de seus colegas. Jason começou a se aproximar dos mais fracos, ajudando-os sutilmente a se integrar aos grupos populares, enquanto vigiava de perto os valentões à distância. Os alunos rapidamente perceberam que aliar-se a ele lhe oferecia proteção e influência. Seu carisma discreto e inteligência estratégica transformaram o medo que ele inspirava em verdadeira autoridade social. Derek e sua gangue, em silêncio, observavam de longe, incapazes de reagir. Todas as tentativas de rebelião fracassavam antes mesmo de serem formuladas. Jason não precisava de violência para impor sua lei. Seu planejamento, sua rede de contatos e seu domínio da situação eram suficientes para mostrar quem detinha o poder. Um dia, durante uma reunião escolar, ocorreu um incidente. Um aluno, desconhecendo a reputação de Jason, tentou provocar uma briga com um dos alunos. Sussurros se espalharam pela sala. Cuidado! Jason está observando. O aluno, subitamente consciente, deu um passo para trás com as mãos trêmulas. Jason, sentado calmamente no fundo da sala, observava a cena com um leve sorriso. Uma única frase, dita em voz baixa, mas firme, bastou. Você deve pensar antes de agir. O silêncio se instalou novamente, pesado e respeitoso. Todos sabiam agora que nenhuma intimidação passaria despercebida. Jason não era apenas o filho do chefe da máfia. Ele havia se tornado o árbitro invisível de Brookfield, no controle da situação sem levantar a mão. Naquela noite, ao sair da escola, Jason percebeu a extensão de sua influência. Derek e sua gangue, humilhados e frustrados, ainda estavam lá, mas agora sabiam que jamais poderiam quebrar sua autoridade. Jason transformara medo em respeito, ameaças em estratégia, e a escola inteira agora era seu playground, um playground onde era impossível desafiá-lo. Mas nas sombras, uma pergunta persistia. Quanto tempo levaria até que alguém de fora tentasse testar seu verdadeiro poder? Tudo parecia calmo em Brookfield, mas Jason sabia que a calma muitas vezes enganava. Uma nova ameaça chegou na forma de Vincent Romano, um estudante recém-transferido, conhecido por sua violência e ligações com gangues locais. Desde o momento em que chegou, ele procurou testar a autoridade de Jason, provocando confrontos e semeando inquietação entre os alunos. Então, você é o famoso Jason? Perguntou Vincent certa manhã nos corredores, com um sorriso provocador no rosto. Você acha mesmo que todo mundo vai te seguir? Jason observava calmamente sem pestanejar. Sabia que Vincent não representava apenas um desafio físico, era imprevisível e perigoso, e isso exigia uma estratégia muito mais elaborada do que a que empregara com Derek e sua gangue. Em vez de reagir com força, Jason começou analisando Vincent e seus movimentos. Rapidamente descobriu as fraquezas de sua estratégia e de suas alianças. Em seguida, usou sua rede de influência para isolar Vincent, criar testemunhas e aliados e controlar todos os locais onde um confronto pudesse ocorrer. Um confronto final era inevitável. Vincent tentou provocar Jason no pátio da escola, cercado por alguns alunos intimidados, atraídos por suas promessas de caos. Mas Jason, sempre preparado, chegou com seus aliados estrategicamente posicionados, observando cada movimento do oponente. Você realmente deveria pensar sobre suas escolhas, disse Jason calmamente, seus olhos escuros fixos nos de Vincent. Vincent, frustrado, tentou atacá-lo, mas Jason usou sua inteligência e rapidez para neutralizar a situação antes que ela se agravasse. Cada movimento, cada decisão era antecipado. Em poucos minutos, Vincent se viu isolado, humilhado e incapaz de continuar com sua provocação. Os alunos presentes compreenderam então que Jason não era apenas o mestre da escola, ele sabia lidar com ameaças muito maiores do que os valentões adolescentes. Medo e respeito agora se misturavam em todos os corredores. Jason, parado no centro do pátio, sentiu uma fria satisfação. Acabará de provar que sua estratégia e inteligência superavam a força bruta, fosse Derek, sua gangue ou qualquer novo oponente. Mas no fundo sabia que nunca acabava. Cada vitória era apenas um passo mais perto do controle total, e do dia em que o verdadeiro teste chegaria. Nas semanas que se seguiram à derrota de Vincent Romano, a escola parecia irreversivelmente sob o controle de Jason. Todos os alunos agora sabiam os limites que não deveriam ultrapassar e todas as ameaças potenciais eram antecipadas. Mas Jason sabia que governar por meio do medo ou da influência nunca era suficiente.
Ele precisava consolidar seu poder e mostrar que nenhuma ameaça, grande ou pequena, poderia abalá-lo. Então um confronto final eclodiu. Derek, humilhado e obcecado por vingança, conseguiu reunir alguns ex-valentões e um forasteiro particularmente audacioso. Juntos, eles elaboraram um plano para surpreender Jason no pátio da escola, na esperança de finalmente quebrar sua supremacia. Mas Jason já havia previsto esse cenário. Seus olhos escuros brilhavam com calma e determinação. Ele conhecia cada trajetória, cada aliado em potencial dos bandidos, e havia planejado uma situação discreta. Aliados, testemunhas e posições estratégicas já estavam em posição para enquadrar qualquer tentativa de confronto. O confronto ocorreu no salão principal no final da tarde, quando a escola estava quase vazia. Derek e sua turma emergiram, confiantes. Você não vai escapar dessa vez, Derek disparou. Somos muitos e preparamos uma armadilha para você. Jason caminhou lentamente para a frente, com um pequeno sorriso frio nos lábios. Você realmente acha que números importam em comparação à estratégia? Ele disse em voz baixa, mas autoritária. Num instante, os aliados de Jason emergiram das sombras, bloqueando todas as saídas. Cada movimento dos bandidos era antecipado. Derek tentou um ataque impulsivo, mas Jason o desarmou sutilmente, usando sua velocidade e inteligência. Suas palavras fizeram o resto. Qualquer tentativa contra mim sempre sai pela culatra. Você não pode me derrotar porque está jogando um jogo cujas regras você desconhece. Os estudantes que testemunharam o ocorrido permaneceram em silêncio, cativados pela cena. Derek e seus cúmplices estavam arrasados, humilhados e impotentes. Jason, em absoluto controle da situação, os fez recuar com um simples olhar. Naquela noite, Jason provou que seu poder não era bruto, mas total. Antecipação, estratégia, controle e influência. Os valentões da escola, incapazes de conter sua inteligência e maestria, foram embora, derrotados de uma vez por todas. Sentado na secretaria deserta da escola, Jason olhava para o corredor vazio. Uma calma gélida o cercava, mas ele sorria. Havia vencido todas as batalhas, mas sabia que precisava permanecer vigilante. No mundo real como na escola, o verdadeiro poder reside na maestria, na estratégia e na capacidade de antecipar cada movimento. Jason Moretti não era mais apenas o filho de um chefe da máfia. Ele havia se tornado o mestre absoluto do seu ambiente, respeitado, temido e incontestável. E no silêncio daquela noite ele compreendeu uma verdade simples, mas poderosa. A força bruta pode intimidar, mas somente a inteligência e a estratégia tornam alguém invencível.